Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus esteja presente no coração e na vida de todos nós, dia 2 de maio de 2023, nessa terça-feira, dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Aqui nos diz: Santo Atanásio, bispo de Alexandria no século IV, foi o grande defensor contra os arianos, da verdade e da plena divindade de Cristo. A sua insistência nessa doutrina central da nossa fé suscitou muita oposição e o levou a ser exilado de sua diocese várias vezes. Segundo a tradição, ele passou um destes tempos de exílio convivendo com Santo Antão, pai dos monges, no deserto do Egito. A sua biografia de Santo Antão tornou-o fenômeno monástico, conhecido por todo o Império Romano, e contribuiu à conversão de muitos, inclusive de Santo Agostinho. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 22 a 30, ou melhor, capítulo 10, de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de João, vai colocando profundamente a dimensão trinitária. Eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que o Pai me ensinou. Eu só falo daquilo que eu sei, de que meu Pai me ensinou. O Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu posso revelar quem é o Pai a quem eu quiser. A quem quer, a quem eu quiser. E agora nós estamos, Jesus, numa festa da dedicação do templo. É inverno, então quer dizer, há um frio, viu? E lá no pórtico de Salomão, os judeus rodeam Jesus e começam: dá para você tirar essa dúvida? Você é ou não é o Messias? Você é ou não é o enviado por Deus? Porque tem coisas que a gente acha que é, tem outras que não. Você faz uns trem aí que só Deus pode fazer. Mas ao mesmo tempo você diz umas coisas que não é muito do que a gente esperava, não. A gente está esperando um Messias salvador, um forte, um rei, um resolvedor de problemas, um solucionador de coisas. Mas você não parece que não. Como é que a gente faz com essa situação? Como é que a gente faz com esse drama, com essa angústia, com esse sofrimento, com essa incerteza, com essa dúvida? Como é que a gente passa por isso? E aí Jesus continua a sua reflexão. Fala assim: olha, o que eu posso fazer? Eu já mostrei, mas vocês não acreditam. Vocês não são do meu rebanho. Vocês não têm fé em mim. Vocês acham que o que eu falo não adianta. O Pai dá testemunho de mim, muita coisa dá testemunho de mim. E eles querem, diz abertamente, é ou não é. Depois pede um sinal. O fato é o seguinte: para quem não tem fé, não adianta se explicar. Para quem não acredita, para quem não se importa, para quem não quer saber, não adianta insistir. Por isso, às vezes, a gente encontra um pai ou uma mãe angustiado porque o filho não reza. Não adianta, ele não quer saber de Deus, ele acha que não precisa. Ou ele acha que naquele momento da vida dele, ele não precisa de Deus. Ele não precisa da igreja, ele não precisa de nada, basta o que tem.
basta a vida que ele tem, basta aquilo que ele faz. Então, se a vida basta, tá bom. Pode ser que algum dia ele descubra que não somente isso aqui basta, e aí ele busca alguma coisa a mais. Mas não adianta a gente insistir em uma realidade em que a pessoa não quer saber. Por isso que nesse conflito aí, nesse momento de dedicação na festa, dedicação do templo, quer dizer, é uma festa em que a gente dedica um lugar para Deus, ali está presente Jesus, e eles querem saber, é ou não é? Dá para você ser claro, dá para você ser verdadeiro, dá para você dizer, Jesus, não adianta, vocês não têm fé, vocês não acreditam, viu? Eu já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Aquilo que eu realizo dá testemunho de mim. Aquilo que eu realizo, não realizo por mim, realizo porque Deus permitiu. Mas vocês não acreditam. Se aquilo que eu faço, as obras que eu faço, aquilo que eu realizo, os sinais que eu dou, não faz com que vocês acreditem, é porque vocês não fazem parte do meu rebanho. Vocês não fazem parte do povo de Deus. Vocês não fazem parte daqueles que Deus vai permitir que reconheça o seu Filho Jesus. Essa coisa ela é interessante porque Deus não permite gente má, egoísta, arrogante, perceber a presença do seu Filho. Parece que dá margem para essa ideia. Deus não permite que certos tipos de gente perceba a presença do Filho dele na história. Deus não permite que certos seres humanos que fizeram escolhas contrárias àquilo que Deus espera e deseja, perceba a presença do seu Filho no mundo. E por isso que essas autoridades perguntam a Jesus, você é e não é? E Jesus, não adianta, vocês não acreditam. As obras que eu faço, vocês não percebem, viu? Vocês não vão, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mas não adianta, viu? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque vós não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas sabem quem eu sou. E elas só seguem a minha voz. Voltamos à imagem do pastor. Voltamos à imagem da voz, que eu identifico como sendo voz de Deus. E essa voz de Deus, de um bom pastor que me protege, mas também que me leva à vida e abundância, a grandes pastagens, essa é a voz de Jesus. E mais, Jesus termina, olha, tem algumas ovelhas que Deus me confiou e ninguém vai arrancá-las de mim. E ninguém vai arrancá-las da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Depois acrescenta a Santíssima, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então o que Jesus está dizendo, olha, tem gente que Deus vai me confiar e ninguém tira essas pessoas de mim. É bonita essa ideia de que Deus dá oportunidade para alguém de ser ovelhas de Jesus. E que Jesus protege essas ovelhas com as suas mãos. E essas ovelhas a quem Deus confiou a Jesus, que o reconhece como bom pastor e escuta só a sua voz, ninguém é capaz de arrancá-las. Ninguém arranca alguém da igreja se essa pessoa sabe quem está seguindo. Ninguém arranca um padre do sacerdote se o padre sabe quem ele está seguindo. Ninguém arranca um religioso, uma religiosa da vida religiosa se essa pessoa sabe a voz que está seguindo. Mas se eu não sei, a gente é arrancado com facilidade. Se eu não reconheço a voz, eu sou arrancado com facilidade. Por isso, na certeza de que Deus nos confiou às mãos de Jesus, como sendo o nosso pastor, agradecemos a Deus pela oportunidade de ouvir a sua voz e sejamos sempre esses. Eu sigo um pastor que é bom, que conhece o meu nome, eu sei com a voz dele e por causa disso eu o sigo. E ninguém me tira das mãos dele. Um abraço e até mais.